Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Com o dia de hoje, quarta-feira de cinzas, nós começamos o tempo da quaresma. Um tempo forte da liturgia. Um tempo que evoca tantas outras quaresmas na tradição bíblica, que seja aquela do dilúvio universal, que seja aquela de Moisés no Sinai, que seja aquela de Elias no Horebe, que seja os 40 dias também que Jonas pregou para a cidade de Nínive. Recorda sobretudo os 40 dias de Jesus no deserto, sem esquecer também os 40 anos do povo no deserto. Jesus que 40 dias ficou aqui desde a sua ressurreição até a sua ascensão. E então o que esse número quer dizer? Aquilo que marca uma mudança. E a mudança que era aquela de geração, por exemplo, no Êxodo, que o povo que estava no Egito não entra na terra prometida, para em 40 anos surgiu a nova geração, nós somos chamados a uma mudança. Essa mudança para nós é a conversão. O tempo da quaresma é um tempo muito significativo. Ele nos prepara para celebrar a Páscoa da ressurreição. A sua tradição também assim nasce para preparar os catecúmenos. Então é um tempo que na liturgia nós seremos acompanhados por um convite constante à conversão, a voltarmos para o Senhor, a abandonar tudo aquilo que não está bem, a nos deixarmos transformar. Vamos aceitar esse convite do Senhor. Nós temos a liturgia que nos propõe um caminho de vida e de conversão. E se nós colhermos esta força, nós seremos beneficiados a colher a salvação que vem de Deus. Então nós somos chamados nesse tempo a, junto com tudo isso que nos propõe, que é a preparação para a Páscoa, que é o reviver em nossa história os sacramentos da iniciação, a sustentar-nos com o sacramento da reconciliação, com o sacramento da Eucaristia, a vida sacramental, uma vida de penitência. Então, a quaresma nos chama a atenção que a conversão se dá pela dimensão litúrgica da espiritualidade, da escuta da palavra de Deus e também de aproveitar tudo aquilo que a piedade popular foi colocando na vida da igreja, por exemplo, a via sacra, a contemplação da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, a prática do jejum, da abstinência de carne. Então, a oração pela paz que este ano o Santo Padre nos pede, a campanha da fraternidade com o tema da educação, que é uma proposta da Igreja do Brasil para nós olharmos precisamente para esta conversão. Mas um aspecto que a nós interessa muito da nossa reflexão é que as leituras da quaresma, elas têm um percurso próprio e que vão nos formando através de uma leitura selecionada, cada dia com um tema. Durante a semana, cada dia tem um tema. O mesmo tema aparece na primeira leitura, no Salmo e no Evangelho. Então não é uma leitura contínua. São grandes textos para nos ajudar a nos prepararmos bem para a Páscoa e fazermos o caminho de conversão. Então, por exemplo, nesse dia da quarta-feira de cinzas, o tema principal das leituras é o jejum espiritual. Não somente o jejum que temos que fazer para o nosso corpo, mas o jejum que é um sinal de conversão, a conversão interior e a fraternidade. E é um itinerário que é muito rico nas orações. Estejam atentos às orações da própria missa. Cada dia tem as suas próprias orações e com a possibilidade de bênçãos específicas, de prefácios, que é uma riqueza imensa, porque nós vamos ler aquelas páginas na liturgia, na oração também, que são as orações mais antigas da nossa tradição cristã. É preciso que nós estejamos atentos a tudo aquilo que nos propõe a igreja nesse tempo, para que nós possamos de fato viver a conversão a que somos chamados. Todos os anos nós na liturgia escutamos esses textos e que a primeira leitura é uma celebração penitencial que nos narra o profeta Joel depois de uma calamidade que aconteceu no povo de Israel, que foi uma chuva de gafanhotos que veio destruindo tudo. Então, que é um fenômeno comum no deserto, mas que marcou tanto por causa dos prejuízos que causou. Então, o povo ouve do profeta que aquilo era um chamado à conversão. Então,
a celebração penitencial. Agora diz o Senhor: voltai para mim com todo o vosso coração. Rasgai o coração e não as vestes. Ele, Deus, é benigno e compassivo, paciente, cheio de misericórdia. Veja, a conversão, nós sempre entendemos que nós nos voltamos para o Senhor, mas nós começamos este dia, na primeira leitura, dizendo assim, que é o próprio Senhor que nos diz: voltai-vos. Voltai-vos para mim com todo o coração e voltai para o Senhor vosso Deus. Ele se inclina, Ele perdoa, que no fundo quem primeiro se volta para nós é o nosso Deus. E a oração do povo: perdoa, Senhor, o teu povo, e não deixeis que esta tua herança sofra a infâmia que as nações a dominem. E por isso no Salmo, que é aquele Salmo que é atribuído a Davi depois do seu duplo pecado de homicídio e de adultério, então que ele reconhece o próprio pecado, mas sobretudo reconhece a misericórdia de Deus. Essas duas dimensões são fundamentais no nosso caminho de conversão, o caminho que nós queremos fazer nesta quaresma. E assim, a segunda leitura da carta de São Paulo aos Coríntios, nós vamos ouvir: deixai-vos reconciliar com Deus. Fazer o caminho de conversão da quaresma é sobretudo crer que estamos diante de Deus misericordioso e que a conversão não é que eu me exercito em uma mudança para agradar a Deus. Ele já me ama, mas que eu tenho que aceitar esta reconciliação com Deus na minha história. Então, que somos ministros de Deus para recordarmos mutuamente isso, que todos nós somos chamados a uma reconciliação. Veja que no Evangelho de hoje o Senhor nos chama a atenção para 3 boas práticas. E Ele não está dizendo de pessoas que não fazem essas práticas: a esmola, a oração e o jejum. Essas 3 práticas, elas dizem respeito, cada uma, a uma relação nossa. Na esmola, a relação com o irmão, com o outro. Na oração, a relação com Deus. E no jejum, a relação conosco mesmos. Porque se nós não formos capazes de renunciar a um pouco de comida, não seremos capazes de rejeitar a nossa vontade para cumprir a vontade de Deus. Então, essas 3 coisas que vivem uma crise no nosso tempo são fundamentais no caminho de conversão. Muitas vezes a gente quer fazer um caminho de conversão sem ser perturbado em nada, mas sem essas 3 dimensões não existe uma verdadeira conversão. Então, a esmola, a oração e o jejum. Jesus está falando no Evangelho não que as pessoas não o fizessem, mas faziam para serem elogiadas, faziam para chamar a atenção para a prática. E assim Jesus vai dizer a cada vez: hipócritas, já receberam a vossa recompensa. Quando vocês fizerem isso, então chama a atenção que ao dar esmola, não precisa avisar para os outros que deu a esmola, mas guarde no segredo do seu coração. Ao rezar, que se tranque no seu quarto e que o Pai do céu saiba da tua oração, não precisa dizer ao outro. E ao fazer o jejum, lava o rosto para ser de fato destruído qualquer sinal de que você está fazendo penitência. Então Jesus vai dizer: não basta fazer as boas práticas, mas que essas práticas devem ser vividas em uma dimensão interior, aonde eu esteja disposto a rasgar o meu coração, a me transformar e a fazer bem as coisas, não somente de um modo exterior, mas que a conversão é uma mudança do meu íntimo, que deve repercutir no meu exterior, e não tanto o contrário, de que vou me maquiando de práticas exteriores, sem mudar o meu íntimo, o meu coração. Começamos então, meus irmãos, com o dia de hoje, este caminho da quaresma. Que seja de fato um tempo de escuta. A fé vem da escuta. De escuta da palavra de Deus, de transformação do nosso íntimo, de súplica ao Senhor pela paz, como nos indicou o Papa. E nesse aspecto, não deixemos de lado essas 3 coisas que o Senhor nos recomenda hoje: a esmola, a oração e o jejum. Hoje, na primeira oração desse tempo de quaresma, nós assim dizemos: concedei-nos, ó Deus Todo-Poderoso, iniciar com este dia de jejum o tempo da quaresma,
para que a penitência nos fortaleça no combate contra o espírito do mal. Então, muitas vezes nós vamos ouvir falar de penitência e de jejum, porque isso está no coração da alma desse tempo de Quaresma. Tenham todos um bom dia, uma boa Quaresma. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.